Fala galera, beleza? Hoje eu tenho a honra de estar aqui com vocês, gravando uma entrevista, né, que nós já estávamos esperando esse momento, com um aluno do Tattoo Masters Pro, que teve seus resultados visíveis, né, que chamou a atenção aí da nossa equipe. E hoje nós estamos aqui para falar com ele, que é o Alex Fernandes, que ele é proprietário do estúdio Inkedart Tattoo, né? Ele é especialista e está se especializando, né? Já trabalha nessa área e está procurando cada vez mais especializar no estilo old school. E é um prazer estar aqui com você, Alex. Tudo bem aí? Fala aí, Moisés, beleza? Tudo ótimo, graças a Deus. Legal, cara. Quero dizer que é uma honra estar gravando aí esse momento dessa entrevista com você, porque eu acredito que muitos dos alunos, né, quando deram início no curso, quando nós fizemos a promessa de que iríamos fazer alguns estudos, né, sobre o resultado de cada um, eu acredito que muitos se empenharam, não exatamente só por esse momento, mas por ter um resultado na sua carreira profissional. Eu acho que isso não foi diferente para você, né? É uma honra para mim estar aqui sendo entrevistado. Assim, o Tattoo Masters me ajudou muito a subir um pouco, de cada vez o meu nível dentro da profissão da tatuagem, né? Eu comecei de uma forma um pouco errada, daí no meio do caminho eu conheci o curso, conheci você, né, o Moisés, e o atendimento SciShow, né, todo o conteúdo que você passou dentro do curso, me ajudou a abrir a mente, né, me ajudou a entender o caminho que eu poderia seguir para ser uma referência dentro da profissão, né, dentro do que eu queria passar, né. Eu não queria só arriscar as pessoas, eu queria fazer algo que fosse significativo, Certo. né, e eu venho conseguindo fazer isso hoje. É bem legal, bem bacana. É exatamente isso que é o nosso propósito, né? Direcionar naquilo que hoje existe uma necessidade no mercado. Eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você me dissesse como que você está hoje, profissionalmente falando? Hoje, assim, eu tô com com um estúdio particular, eu digo particular porque eu abri ele na casa dos meus pais, eu tinha um cômodo aqui, sem uso. Então, como eu não tinha nenhum contato em estúdio grande, eu precisei abrir o meu próprio com os materiais que eu tinha. Depois de aprender o que eu precisava, né, depois de fazer as aulas, eu sabia que era hora de eu ter um estúdio para atender Sim, as pessoas que vinham aqui. sim. Como eu ainda não tinha um potencial, não tinha um cacife Para para pegar montar um um ponto estúdio, né? comercial, né, que é bastante caro hoje em dia, eu peguei esse cômodo que estava aqui, estava sem uso, e eu reformei ele, né, trouxe meu material para cá, né, deixei ele todo adequado assim com as normas de biossegurança, e eu estou atendendo aqui. Tá no meu planejamento até o final do ano para abrir uma loja de rua, né, num ponto comercial, né, com todos os atributos aí necessários. Mas por enquanto eu estou atendendo aqui, né, eu faço meus atendimentos principalmente pelo meio digital, né, faço bastante marketing no Facebook, no Instagram, e mesmo sem ter visão para a rua, eu estou conseguindo bastante cliente. Essa busca, né? Na verdade, até essas dicas do William, assim, com a busca, com a divulgação no meio digital, ela faz uma diferença muito grande, né? Porque às vezes você não está tão visível, mas você é encontrado. Hoje todo mundo se acha ali através do Facebook, né? Instagram e tal. Fala para mim, assim, como que você se sentia antes disso, né? Antes de você conhecer o curso? Assim, eu trabalhava num banco, era um banco aqui em São Paulo, era bancário, tinha um bom salário, né, era um emprego bacana, assim. Só que eu decidi que eu ia sair. Eu não, a vida corporativa em si, a falta de sentido no que eu fazia, tava me deixava aflito, sabe? Eu já não estava conseguindo trabalhar com paixão fazia muito tempo. E nos decorreres da vida, eu acabei descobrindo que eu podia tatuar, né? Eu já desenhava desde criança, né? Sempre, acho que antes de aprender a escrever, eu já desenhava. E você acaba aprendendo alguma coisa durante a vida, né? Então eu ouvi muitas vezes, né? Pô, por que você não vira tatuador? Por que você não vira tatuador? E eu fui virar tatuador, dessa forma, assim, né? Tinha um primo meu que tatuava Acho que como a e... maioria, né? Eu comecei do jeito errado, né? Essa é a real. Nossa, E e aí ele falou, meu, eu sou tatuador, né? Fazia pouco tempo que ele tatuava também. Ele tinha feito um outro curso. Ele falou, meu, eu te ensino a manusear a máquina, né? Vamos na galeria, vamos comprar os equipamentos, eu te ensino a manusear a máquina e você começa a tatuar também. Só que eu nem tatuagem não tinha na época, né? certo. Que eu tenho um problema de pele, eu demorei muito tempo para entender que eu poderia fazer tatuagem tranquilamente. Eu tinha muito medo de fazer antes, né? E aí, nesse processo eu acabei fazendo uma e me apaixonei, né? E aí eu peguei os equipamentos, né? Comprei os equipamentos e comecei.
Só que daí eu entendi a crença que tinha, né, dentro do meio da tatu, que eu me inseri ali pelo menos, era que eu teria que fazer tipo, milhões de tatuagens comerciais, milhões de infinitos, milhões de diamantezinhos, até pegar alguma fama para conseguir fazer desenhos melhores. E a minha ideia não era essa, né, quando eu saí do meu trabalho para começar a fazer outra coisa. Eu queria fazer algo que tivesse significado, né, um desenho que a pessoa olhasse e fosse memorável, assim, sabe, que a pessoa tivesse orgulho de mostrar para as pessoas e falasse, meu, olha a minha tatu. Meu, ninguém faz isso com infinito, sabe? Ou se faz, cansa rápido, né? Tipo, em um Porque é mês só já mais perdeu a um, graça. né? É só mais um num meio temporário, assim, né? Ele não, como a tatuagem a gente está falando de algo permanente, duradouro para a vida toda, né? Eu acho que o desenho ele também tem que carregar esse peso, não só de uma emoção, mas um peso de uma cultura, né? E aí eu tava nesse dilema aí, né? Tipo, eu já tava meio desgostoso de novo. Eu falei, putz, eu vou ter que arrumar outra coisa pra fazer, porque eu acabei de começar a tatuar e já tô querendo parar. E aí nesse meio eu fui achado, achei o Tattoo Masters, né? E você meio que respondeu essa pergunta, né? Esse dilema. Aí você falou, meu, você tá cansado, né, de fazer desenhos pequenos que não rendem, né, tanto financeiramente quanto espiritualmente, mentalmente, assim, sabe? Fazer Sim. desenho pequeno nunca me satisfez. Fazer desenhos que não fossem, que não tivessem um significado mesmo, único para a pessoa. E eu assisti a primeira aula gratuita que você deu e eu falei, caramba, é isso que eu preciso, né, meu? Ótimo. Sabe? Eu não quero ficar 10 anos fazendo infinito para poder fazer um desenho que valha realmente a pena. Certo. E aí eu tô aprendendo agora, tô na caminhada, descobri que é possível. Sim, tá no caminho Né? certo agora, né? Infelizmente, a maioria dos tatuadores, né? Eu também comecei de forma equivocada, justamente por não ter acesso a esse tipo de informação e até porque acredito que todos os tatuadores que existiam também começaram de forma errada e, consequentemente, na mente daqueles que já tinham aprendido muito, tinha essa, acho que era meio que uma necessidade, né? Você vai começar, então, cara, o caminho que eu trilhei foi esse, começa aí também, uma hora você vai aprender, uma hora você entende, uma hora você fica bom naquilo, né? Eu entendo que tem que ser parado, né? É uma coisa que nós não precisamos disso. O mercado da tatu, os tatuadores profissionais, nem os iniciantes, nós precisamos começar da forma certa, porque todo mundo só tende a ganhar. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, né? Quando e como você considera o seu ponto de virada? Eu acho que foi quando eu terminei de assistir o primeiro módulo do curso, que é Olha o módulo aí. de atendimento, né? Então, inclusive, o que aconteceu no primeiro módulo? Parei de divulgar, porque eu entendi que eu precisava aprender muita coisa antes de continuar meu trabalho. Quer dizer Então, que você parou, então, um pouco de querer tatuar ali, nesse eu ponto? parei, eu parei, parei. Eu parei porque eu falei, meu, não vai adiantar eu ficar arriscando as pessoas e ter que cobrir depois, sabe? Porque eu fiz alguns trabalhos que eu tenho vontade de cobrir hoje, sabe? Que eu não me orgulho, que eu perdi, inclusive, algumas noites pensando nesses trabalhos aí, porque marcar uma pessoa para sempre é muita responsabilidade. Eu fiz alguns trabalhos que assim, eu não teria feito hoje. Então, eu entendi que depois que eu fiz o curso, eu falei, calma aí, eu preciso parar um pouco, Respirar. preciso respirar, preciso ver o que eu tô fazendo, né? Ali, naquele momento, eu tive certeza que eu ia viver de tatuagem. Eu falei, meu, eu vou ser um tatuador profissional, É né? Mas legal, eu né? preciso Porque parar. o nosso curso ele não tem a intenção de já ir animando o cara para pegar numa máquina, né? Você vê como que é legal, né? É justamente essa a intenção de gerar responsabilidade. Hoje em dia as pessoas elas pensam primeiro em adquirir o kit, em começar a tatuar para depois pensar na responsabilidade, né? Até por não se ter É. também onde aprender, né? Uhum. Infelizmente, você não encontra assim muitos meios que você possa ter um aprendizado completo nessa área, né? Então, justamente é isso, cara. Ouvir isso é muito importante porque é exatamente o que, quando eu e o William, nós nos reunimos, eu falava para ele, cara, é muito sério, né? As pessoas vão estar do outro lado. E às vezes eu também tinha uma certa preocupação de como eu não estou perto de cada um e não dá para você, às vezes, prever o que cada pessoa vai fazer. Então, nós começamos a organizar o curso e colocar os módulos de informação, trazendo esse entendimento do que é uma tatu, né? Todo esse conhecimento do que é a cultura da tatu para gerar justamente isso que você falou. Gerar um friozinho no cara, para ele, de repente, tirar o pé do freio ou ele se alinhar ali e falar, não, eu preciso aprender realmente para depois pegar na máquina. É Legal. muito ruim você ter a sensação de ter um trabalho que você fez e você não gostou, o cliente também não achou grande coisa. Você está na expectativa de que você vai viver aquilo, né? Então, infelizmente, eu passei por isso. E quando eu entendi que não precisava ser dessa forma,
né? Essa foi minha virada de vida aí. Quando eu falei, Ótimo. não, tem uma luz no fim do túnel. Eu sei que a luz no fim nunca chega, né? Porque é um eterno aprendizado, né? Eu nunca vou ser o melhor tatuador do mundo, né? Mas eu não vou deixar de tentar. Às vezes, assim, é uma coisa que eu não me apego é em títulos e lugares e prêmios, mas uma coisa, assim, que eu entendo que é super importante é você ser responsável naquilo que você faz, né? Porque às vezes você pode não ter o título de número 1, mas você tem um título de um ótimo tatuador e isso é suficiente para que você desempenhe bem sua função com tranquilidade. Fala uma coisa para mim, como que foi seu primeiro contato com o Tattoo Masters? Foi nos vídeos do YouTube. Né? Eu estava Certo. procurando conteúdo, eu sempre procurei estudar muito, né? Procurei estudar bastante conteúdo gratuito na internet, então tem bastante conteúdo gratuito, né? É até meio caótico, né? A quantidade de conteúdo que existe disponível no YouTube. Em um desses conteúdos eu achei o seu. Certo. Eu assisti tudo que eu podia assistir, eu assistia. E a sua mensagem foi a que fez mais sentido para mim. Eu tinha me cadastrado para receber mais, e aí quando vocês abriram a primeira turma, eu recebi a notificação. Eu achei interessante, fui ver o que era, né? E aí eu descobri o Tattoo Master, descobri a proposta, e achei bem bacana, achei que valia a pena investir um tempo para entender como é que funcionava. O que você acha que foi determinante, né? O que foi determinante assim para você decidir fazer o curso? Foi o atendimento sai show, né? Como pegar tatuagens ruins que não rendem nem satisfação pessoal, espiritual ou financeira, para transformar em desenhos bons, né? Em trabalhos bons que vão ter muita satisfação tanto para mim quanto para o cliente em todos os aspectos possíveis, né? Uma tatuagem que, pensando empresarialmente falando, né? Pensando financeiramente, né? Porque é uma profissão, né? Eu não posso pensar em fazer de graça, não posso pensar só como artista. Né, que seja algo que vai dar um retorno financeiro, né, e que o cliente vai pagar com um sorriso no rosto, porque vai ficar para sempre. Então, ele quer ter uma coisa boa na pele. Né, então, se for algo que satisfaça, que tenha um sentido, né, que ele saiba por que está ali, né, tipo, é um desenho seu, sabe, algo seu, ele acaba pagando numa boa, assim. Acaba fazendo um trabalho de valor para a pessoa. Não só algo que ela quer. O atendimento realmente ele faz muita diferença, né? E dentro das aulas, qual que foi a sua vibração com as aulas quando você começou a estudar o curso, né? Sei que você comentou do começo, mas como que foi para você? Todas tiveram um ponto bom, assim, sabe? Todos os módulos são bem legais, né? Inclusive o módulo de aplicação de tinta, por exemplo. Eu achei que ia ser esquisito. Eu falei, não tem como passar online, né? Mas, sua didática é bacana. E assim, isso é muito claro no que diz a responsabilidade. Eu peguei muita pele de porco para treinar, bastante EVA, sabe? As técnicas que foi passado no Tattoo Masters online, eu consegui reproduzir numa pele que não seria para sempre antes de reproduzir nas que ficariam. Teve muitas questões, mas uma que marcou mesmo foi o do marketing. Todas marcaram, cara, é difícil escolher. Mas eu por ter trabalhado muito tempo com marketing, por gostar muito de estudar marketing, quando eu tive uma aula de marketing para tatuador, especificamente, eu achei interessantíssimo, assim, porque era algo que eu não tinha aplicação ainda, né? Eu aplicava para outras pessoas, eu nunca tinha aplicado marketing para minha marca pessoal. E é interessante que isso te deu um retorno muito grande, né? Mesmo sem você estar num ponto comercialmente falando assim, numa rua específica ou de um grande movimento, não é? Cara, e é muito legal porque assim, eu tô na realidade, eu tô escondido no fundo da casa dos meus pais, num bairro da Zona Leste, que tipo, não é nem perto de metrô, sabe? E, eu já tatuei gente de todas as áreas de São Paulo, já tatuei gente da Zona Oeste, da Zona Sul, da Zona Norte, né, Qual que é a média de Jabaquara. tatuagens que você tem feito aí por dia? Eu não estou fazendo por dia ainda, eu tô vendo por semana, né? De 2 a 3 por semana. Ótimo, para um começo está excelente. Por semana. Muito bom. Daria para fazer mais, né? Mas eu não estou investindo em anúncio pago, por exemplo, agora. Sim. Então eu não quero pegar uma carga de trabalho maior do que a que eu vou conseguir fazer com qualidade. Até porque você tem que desenhar, projetar seu desenho, né? Exato. Legal, isso é muito bom. Como que você está se sentindo hoje, cara, com tudo isso, né, acontecendo? Cara, eu tô bastante satisfeito, assim, porque eu tinha muito medo de não dar certo. A gente tem uma crença aqui no Brasil que o empreendedorismo é algo
é algo ruim. O empresário é tratado como um criminoso, né, cara? Tem até uma delegacia do consumidor, né? Tipo, um absurdo isso. Então eu falei, pô, como é que vai ser quando eu for empresário? Né? Quando eu tiver um estúdio para tocar, quando eu tiver que pagar a conta, né? Quando eu tiver que pagar um colaborador, os impostos desse colaborador, eu tinha muito medo disso, né? Medo de não conseguir uma renda, de não conseguir cliente, né? Porque no meu trabalho anterior já tinha tudo pronto, né? Eu só fazia a minha mão de obra, então nunca faltava trabalho, meu salário estava sempre ali, né? A empresa pagava direitinho. Eu tinha mentalidade muito de funcionário, com as indas e vindas assim do empreendedorismo. Eu tô aprendendo, né? Acho que é um eterno aprendizado, né? Tudo é um eterno aprendizado, né? Sim, com Quem, certeza. quem acha que sabe de tudo tá perdido na vida, né? Ainda não sabe coisas importantes, né? Eu tô numa correria tremenda, sabe? Tipo, os dias estão tendo 12 horas, né? Porque tem uma parte de coisa para fazer, uma parte de coisa para correr atrás. Mas eu tô tranquilo, porque eu sei que é uma caminhada aqui que eu tô conseguindo fazer, né? Tenho todas as ajudas possíveis, assim, todas as ajudas necessárias eu tenho para galgar esse caminho. Você indicaria, cara, o Tattoo Masters para quem, para alguém? Ah, cara, com certeza, com Para certeza. quem que você indicaria? Meu, pra quem quiser aprender a tatuar com responsabilidade, assim, sabe? Tipo, meu, você quer ser tatuador, né? Ou você quer fazer tatuagem, Sim, né? Então, tipo, você quer ser boa um essa. tatuador de respeito, você quer ter uma profissão, né, de respeito, porque, meu, fazer tatuagem qualquer um faz, né, meu? É um macaco, se você der uma máquina na mão dele e treinar, ele consegue riscar a pele de alguém, né? Agora, fazer algo que seja significativo, que marque as pessoas de uma forma positiva, né, isso é muito difícil, cara, é muito complicado. Ser tatuador envolve muito mais do que fazer uma tatuagem só. E os seus planos agora quais são? Você falou aí, você comentou que até o final do ano você quer ter um estúdio. Eu já estou com planejamento, né, para abrir uma loja num ponto comercial. Ainda estou fazendo o estudo de local certinho, né, porque eu aprendi a ter responsabilidade não só em riscar as pessoas, né, mas riscar as pessoas é um termo que a gente usa porque Sim, nossa se- gíria, né? é a nossa gíria, assim, né, mas para marcar as pessoas, né, precisa de muita responsabilidade e para gerir minha marca hoje, eu entendo que minha marca, né, eu estou construindo uma marca, né, a Inked Art, que é baseada no estilo tradicional. Eu quero ser uma referência no estilo old school, né. Eu quero montar um estúdio com outros tatuadores, onde esses tatuadores também sejam uma referência no estilo old school. Então, quando a pessoa chegar no estúdio para fazer uma tatuagem, ela vai ser orientada a fazer algo que funcione, né, que, na minha opinião, são os estilos tradicionais, né? O old Ótimo. school, por exemplo, existe há 200, 300 anos, e até hoje, se você olhar um old school, ele é bonito, né? Ele dura na pele, as características técnicas do estilo old school são muito duráveis, Sim, né? O que é algo necessário para uma tatuagem, que vai ficar por tanto tempo, né? Então, dentro desse projeto, tem uma grife de camisetas, né, boné, prints, né, dá para trabalhar muito em cima da arte, do estilo, né? Então as possibilidades são infinitas, né? Mas a meta atual é abrir uma loja em ponto comercial, né, definir certinho a linha de camisetas, né, os produtos que vão ser vendidos, né, no e-commerce, dentro do estilo old school, linha de bonés bordados e print, né, quadros para você pendurar na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, ótimo. dentro do estilo old school. Fala assim para mim, cara, um pouco a respeito da arte, né? Depois que você estudou com a gente, depois que você aprendeu no Tattoo Masters, eu queria que você falasse assim da sua forma, né, de entender como que você enxerga a arte hoje, né? Eu tinha uma ideia muito vaga do que era arte, né? Para mim, para mim a arte era surrealismo, né? Era o realismo do Renascimento, né? Então, para mim a arte era Mona Lisa, né? Que era, apesar de eu desenhar há muito tempo, eu sempre fui muito ignorante em relação à arte, né? Então, quando eu comecei a estudar mais, quando eu vi que eu não podia fazer qualquer coisa na pele das pessoas, falei, deixa eu estudar algo. Eu preciso, não deixa não, né? Eu preciso estudar algo que seja significativo. E aí eu achei a história do old school, eu achei extremamente interessante,
né? Existem outros estilos tradicionais também que são muito válidos, mas eu, pessoalmente, eu gostei muito do old school, né, pelas características técnicas, né, pelo, pela perpetuabilidade dela, né, daqui a 20, 30 anos, um old school bem feito ainda é nítido, ainda tem contraste, ainda é uma tatuagem bem feita. Então, percebi que a arte na pele, ela precisa ter certas características que vão tornar ela uma boa tatuagem, né? Então, realismo, por exemplo, eu até admiro quem faz, mas eu não gosto do estilo, porque eu vi muito realismo que, tipo, 2, 3 anos, assim, meu, virou uma mancha na pele, sabe? Sim. Mas às Então, vezes eu conheço poucos. sim. Às vezes é mais pela É, questão da inexperiência, né? Da é pessoa. porque assim, eu vi poucos realismos bons, assim, sabe? Sim, De longa data, né? sim. Eu Então, eu falo porque pessoalmente não curto. sim, eu falo porque eu tenho um no meu peito, né? Que eu fiz há Uhum. muito tempo. Fiz com um amigo meu aqui de Jundiaí e é a mesma coisa há 12, 13 anos eu tenho em trabalho. Legal. Quando você pega o feeling da coisa, você consegue fazer trabalhos bem duradouros, né? Uhum. É isso, é que essa é a questão da tatuagem, né? Você fazer um trabalho que seja duradouro, né? Se for fazer um trabalho para ter que retocar a cada 3, 4 anos, eu acho que não É, serve como tatuagem. com certeza. Cara, eu queria agradecer aí de coração, né, esse momento aí com você e desejar que o seu estúdio cresça cada dia mais, que você realmente alcance todos os seus sonhos. Tattoo Masters, eu creio que nós projetamos para realmente entrar na sua vida e poder fazer tudo isso, te dar uma perspectiva nova de sonho, de visão de quem você é, né? E de do que a tatuagem é, né? Dentro daquilo que nós aprendemos e vamos buscar muito mais ainda conhecimento para sempre poder estar dividindo. Queria te dar os parabéns pelo aluno que você é, que tem sido, né? Porque nós estamos juntos ainda, né? Por esse esforço, cara. E eu tenho convicção que não vai demorar muito. Eu vou estar visitando aí teu estúdio para mim tomar um cafezinho aí com você, já na sua loja nova, né? Com seus profissionais aí, comprando essa ideia com você, lutando com você. E é isso aí, cara. Meus parabéns, parabéns para sua família ter ficado do teu lado, isso é muito importante também. Mas é isso aí, cara. Tudo isso aconteceu porque você também se dedicou. Parabéns. Pô, legal, Moisés, obrigado. É legal ter reconhecimento do mestre, né, cara? É muito bom mesmo, significa que eu estou no caminho certo, né? Com Então, certeza. eu acho que estar no caminho certo é essencial, né? Sabe, não existe. Para mim, existem pequenos objetivos, né? Não grandes finais. Sim. Né? E o caminho me diz se eu estou indo para o lugar certo ou não. Eu estou nesse caminho porque eu encontrei o Tattoo Masters. Não é rasgação de seda, não, né, cara? Não é pagação de pau. Né? Realmente foi um divisor na minha vida Sim. como tatuador. Né? Mas Foi uma luz assim que eu falei, caramba, agora eu tenho onde ir. a gente não tá aqui para ficar falando, olha a minha tatu, como ela é linda, né? Tipo, olha como eu sou o melhor tatuador. Não, a nossa intenção é fazer o que é certo. Eu vejo que os grandes tatuadores, eles têm o maior prazer em falar dos mestres, eles não têm prazer em falar dos trabalhos deles, entendeu? Eles nem curtem muito que fica falando, nossa, a tatuagem é muito louca, é muito linda. Cara, você é muito bom. Isso, na verdade, constrange, sabe? Não é muito agradável. Mas eu vejo que a maioria dos tatuadores, eles têm prazer em falar, nossa, teve um cara que me ajudou. Assim como eu tive inúmeras pessoas, né, que chegaram, que eu, só de estar perto deles, né, como eu já citei inúmeras vezes aqui, né, só de estar perto, assim, eu já considero como um extremo aprendizado, que foi muito importante na minha vida. Eu queria deixar agora um recado aí para a galera que tem interesse, e não quer ser simplesmente fazer tatuagens, mas quer, como o gancho aí que você deixou, mas quer se tornar um tatuador completo, com referência, né? Nós vamos estar abrindo uma nova oportunidade aí, né? Algumas vagas para essa turma aí que começou dia 8/9 agora, nós teremos novas vagas. Então, se você passou por alguma situação, de repente perdeu a oportunidade, dia 8/9 agora nós vamos fazer uma abertura rápida, por algumas horas apenas. E se você tem a intenção, se prepare, se programe, porque dia 8/9 as vagas para o Tattoo Masters Pro vão estar abertas. E se esse é o teu sonho, cara, vale a pena investir primeiramente em toda a sua estrutura de conhecimento, para que você possa se tornar um tatuador responsável, para que você comece como o Alex, que está aí com a gente, dando essa entrevista para nós, né? Falando um pouco da caminhada dele, de como foi importante aprender, né? E isso
é a nossa intenção, gerar uma motivação diferenciada, não só empolgação, mas transformar um sonho numa grande realidade, como hoje está sendo na vida do Alex, e é só o começo. Eu tenho certeza que ainda nós vamos ainda gravar um próximo momento futuramente. Beleza? É isso aí, cara. Muito obrigado. A gente se vê em breve aí. Valeu, Moisés. Obrigado você por tudo, né? E pessoal aí que está pensando em adquirir o curso, né? O ano que vem vai ter um estúdio aí para vocês tramparem comigo. Olha aí que legal. É isso aí, tá vendo? Já tá até gerando emprego já. Muito É, bom. só vou abrir vaga para alunos do Moisés, que eu Olha sei aí, que cara. vou estar em boas mãos. Com certeza. É a nossa intenção mesmo. Todo mundo tem que crescer. É isso aí, galera. A gente se vê.